Bom dia, a paz do Senhor, meus irmãos, e que Deus os abençoe grandemente, amém? Espero que todos estejam bem para a glória de Deus. Estaremos hoje na leitura e exposição do capítulo 8, 9 e capítulo 10 do livro de 1 Coríntios. No capítulo 8, amados irmãos, a partir do versículo 1, vimos que aqui o capítulo 8 responde às perguntas, né, dos coríntios sobre as liberdades cristãs que aparecem em 1 Coríntios, capítulo 11, versículo 1, tendo como primeiro tema a carne sacrificada aos ídolos. Na antiga cidade de Corinto, quando uma pessoa ia ao mercado para comprar alimento, em meio à carne vendida, estava uma parte que havia sido oferecida a um deus pagão. Teoricamente, uma porção do sacrifício seria levada pelo Deus, sendo o restante deixado para que os sacerdotes comessem. O que eles não comiam era levado para o mercado. É possível que o cristão que comprasse a carne estivesse de uma forma inevitável comendo carne oferecida a um falso Deus. Surgiram duas escolas filosóficas em Corinto que discutiam essa questão. A primeira perspectiva era de que tal carne estava contaminada pela adoração pagã, enquanto a outra visão sustentava que os cristãos poderiam comer de tal alimento. Certos cristãos, com uma afirmação arrogante contra os cristãos mais fracos, os quais acreditavam que era pecado comer alimentos oferecidos a ídolos. Outros, convertidos a Cristo, consideravam que tais preocupações eram absurdas, pois afirmavam que, se os ídolos não tinham valor, então a carne oferecida a eles era apropriada para o consumo. Paulo, irmãos, concordava no sentido de que o alimento oferecido a ídolos não estava contaminado, mas queria que os cristãos mais esclarecidos não ostentassem seu ponto de vista. Este é um dos 5 ataques de Paulo à arrogância de alguns membros da igreja de Corinto. Essas pessoas menosprezavam, com seus conhecimentos, seus irmãos e irmãs mais fracos na fé. Na verdade, deveriam usar seu saber para ajudar outros cristãos na igreja. Os cristãos de Coríntios, que alegavam ter conhecimento, admitiram prontamente que o ídolo nada é e que só existe um Deus. Contudo, Paulo não rejeita totalmente a ideia de ídolos, porque, embora esses deuses não sejam verdadeiros, eles existem na mente daqueles que o adoram e por isso precisam ser libertos e que também haja uma mudança de pensamento. No versículo 7 a 13, vimos que os cristãos instruídos estavam corretos em sua visão acerca do ídolo, mas isso não tinha importância. Se os irmãos e as irmãs mais imaturos na fé vissem outros cristãos comendo manjar oferecido a ídolos, eles também poderiam fazer isso, violando sua própria consciência. Por meio de seu conhecimento, os cristãos mais maduros estavam levando os mais fracos a tropeçarem. Paulo, então, exortou os cristãos mais fortes a demonstrarem amor pelos mais fracos, deixando de levá-los a pecar. Capítulo 9, irmãos, a partir do versículo 1. Paulo respaldava seu apostolado com 2 argumentos. Primeiro, ele viu o Senhor ressurreto, como vimos como uma referência em Atos, capítulo 1, versículos 21 e 22. E segundo, a igreja de Corinto era a obra de Paulo no Senhor, um selo do seu apostolado. Paulo, então, tinha o direito de comer e de beber o que quisesse, ter uma mulher e receber salário por seu ministério. No entanto, ele não exercia esses direitos.
Deus, irmãos, requer que os ministros sejam pagos por seu trabalho, assim como ele requer que os animais de carga sejam compensados pelo trabalho deles. Aos que anunciam o Evangelho, que vivam do Evangelho. Prover aos ministros do Evangelho o que necessitam é uma ordem dada por Deus. Assim como os sacerdotes em Israel eram mantidos por seu trabalho, os ministros do Novo Testamento também deveriam ser sustentados. Paulo então continua entre os versos 19 a 23 do capítulo 9. Aqui nós vimos a expressão: fiz-me servo de todos, para ganhar ainda mais. Paulo, irmãos, colocou seu ministério na obra de Deus acima dos seus desejos pessoais e estava disposto a se adaptar aos costumes de outros povos, fossem judeus ou gentios, para levá-los a Cristo. Para se relacionar com os judeus em Jerusalém, por exemplo, ele fez um voto de Nazireu no templo, lá em Atos capítulo 21, versículos 23 e 24. E eu incentivo os irmãos a lerem as referências para dar um melhor entendimento e compreensão no texto. Amém? Quando estava perto daqueles que estavam debaixo da lei, os judeus, Paulo obedecia à lei. Quando estava perto daqueles que estavam fora da lei, os gentios, Paulo não observava o costume judeu. O apóstolo esclareceu isso, no entanto, para que ninguém entendesse mal suas ações. Por meio da obediência a Cristo, Paulo obedecia à lei de Deus, a qual era mais ampla do que a legislação mosaica. Era o cumprimento da vontade de Cristo. Amém? Nos versículos 24 e 26 do capítulo 9, Paulo tinha o desejo de cumprir seu ministério a qualquer preço. Seu desejo era semelhante ao tipo de compromisso assumido na preparação para uma competição atlética. Eu assim corro, não como uma coisa incerta. O apóstolo, irmãos, tinha um alvo bem definido e sabia que era necessário perseverar para alcançá-lo. Para se preparar adequadamente para a corrida ou a luta, ele sabia que tinha de se esforçar para manter a prática árdua e consistente necessária para ter, enfim, êxito, para ter resultado. No versículo 27, finalizando o capítulo 9, a expressão eu mesmo não venha a ficar reprovado. Aqui, irmãos, a palavra grega para reprovado significa desaprovado depois de ser testado. Embora alguns citem esse versículo como evidência de que os cristãos podem perder a salvação, é muito provável que esta oração não se refira à salvação. Deve-se fazer uma distinção cuidadosa entre o prêmio e o dom. O dom gratuito da justificação não pode ser resultado de boas obras. No entanto, o prêmio ou a coroa é a recompensa pela persistência e pelo sofrimento pela causa de Cristo. Amém? Que bênção! Capítulo 10, amados irmãos, a partir dos versos de 1 a 5, Paulo inseriu a história da infidelidade de Israel com relação a Deus após a sua exortação aos coríntios, a fim de que perseverassem na obra divina. O apóstolo, irmãos, enfatizou as bênçãos das quais os israelitas desfrutaram no deserto. Todos eles tiveram a proteção e a direção do Senhor. Experimentaram o milagre do livramento do Altíssimo. Identificaram-se com seu líder espiritual, Moisés. Comeram o pão do céu e, por fim, beberam a água que Deus proveu. O fundamental, irmãos, no que o apóstolo declarou foi que, embora todos os israelitas tivessem recebido essas maravilhas e maravilhosas dádivas de Deus, a maioria não conseguiu agradar ao Senhor. Então,
para os antigos israelitas que estiveram debaixo da nuvem no deserto, a nuvem tinha duas funções. Primeiro, ela oferecia proteção, como vimos lá em Êxodo, capítulo 14, versículos 19 e 20. O fogo durante a noite, em meio ao frio do deserto, e a sombra durante o dia de sol forte. E segundo, guiava o povo pelo deserto, como vimos em Êxodo, capítulo 13, versos 21. Todos, irmãos, passaram pelo mar. Todo israelita que partiu do Egito no Êxodo conheceu o livramento de Deus no Mar Vermelho. Todos foram batizados em Moisés. Aqui, irmãos, se refere aos atos de Deus na nuvem e no mar que uniram o povo ao seu líder espiritual, Moisés. Dos versos 6, essas coisas foram-nos feitas em figura. A disciplina que Deus aplicou aos israelitas desobedientes deveria ser uma advertência aos cristãos de que o Senhor castigará o pecado do seu povo. Os antigos israelitas, irmãos, falharam pela primeira vez quando cobiçaram. Eles não estavam satisfeitos com a provisão de Deus, mas lembraram-se da provisão que tinham no Egito. Dos versículos 7 a 8, os antigos israelitas eram notórios idólatras. Embora o Deus verdadeiro os tivesse tirado do Egito, eles insistiam, irmãos, em adorar ídolos sem vida. Além disso, os antigos israelitas se envolviam com imoralidade, um pecado que também contaminava os coríntios, 23.000. O registro em números, irmãos, menciona 24.000. Há várias razões possíveis que lhe explicam a diferença. Alguns sugerem que o número de Paulo reflete ao número de pessoas que morreram num dia, enquanto o relato de Números pode ser um registro de todos os que morreram por causa da praga. Outra explicação possível é que o relato de Números inclua a morte dos líderes, como vimos lá em Números, capítulo 25, versos 4, ao contrário do número de Paulo. No versículo 11, irmãos, do capítulo 10, como figuras, Paulo aqui enfatizou novamente as situações as quais aconteceram a Israel. Não são simplesmente eventos históricos a serem interpretados, porém, devem ser advertências a serem consideradas com atenção. Isso é especialmente verdadeiro na visão de Paulo, uma vez que são chegados os fins dos séculos. Os planos do Senhor, irmãos, estavam chegando ao clímax. O Deus que estava provocando o fim de todas as coisas é o mesmo que trouxe juízo sobre os israelitas ao matá-los. Ele poderia fazer o mesmo novamente. E aqui, irmãos, existe uma comparação entre 1 Coríntios capítulo 30 com Romanos capítulo 11, versículos 22. E aí eu peço aos irmãos que façam essa comparação para um melhor entendimento do texto. Amém? Nos versos 12, a expressão que não caia. Aqui, irmãos, os coríntios talvez tivessem a atitude de que, uma vez que foram justificados por Deus, nada lhes poderia acontecer. A disciplina do Senhor, no entanto, não deve ser considerada de forma leviana. Ninguém pode pecar e permanecer impune. Nos versos 13, Paulo deu aos coríntios uma palavra de conforto. As várias tentações que eles estavam sofrendo eram normais. Todos os cristãos, no decorrer dos séculos, tiveram de resistir à tentação. Deus é tão bom, irmãos, que não deixara que os cristãos passem por algo para o qual ele não os preparou. O Senhor dará a todo cristão a graça e o poder para resistir. Além disso, irmãos, a resistência trará sua própria recompensa. Amém? Dos versículos 14, nessa sessão, irmãos, o apóstolo
discutiu o problema da idolatria na igreja de Corinto. A adoração de vários deuses estava totalmente arraigada numa cultura grega. No mundo da Grécia Antiga, havia ídolos nas esquinas das ruas e nas casas. Várias sociedades, irmãos, cívicas prestavam homenagem aos seus deuses favoritos. As cidades adotavam alguns como seus protetores especiais. Os templos pagãos eram quase sempre frequentados, especialmente em Corinto, por causa de seus atos de prostituição no templo. Além disso, grande parte do alimento no mercado, irmãos, havia sido oferecida em adoração a diferentes ídolos. Paulo, primeiro, discutiu a natureza demoníaca da adoração aos ídolos e depois expôs a natureza da liberdade cristã, especialmente no que diz respeito à comida oferecida a ídolos. Nos versos 22, fugir da idolatria. Aqui, irmãos, a adoração pagã é uma violação da união do cristão com Cristo. Os ídolos em si não são uma ameaça. O perigo está, irmãos, nos demônios, que, sem serem percebidos pelos adoradores, são os verdadeiros objetivos da adoração a ídolos. No versículo 21, nada podeis beber. Aqui Paulo, irmãos, fez os coríntios se lembrarem da comunhão e da unidade que eles tinham quando participavam da ceia do Senhor. A participação na adoração a ídolos era uma violação dessa unidade. Nos versículos 24, todas as coisas me são lícitas. Texto muito conhecido. Embora tendo, irmãos, liberdade, também temos a responsabilidade de ajudar os outros em seu crescimento cristão. Nosso primeiro dever é com os outros, não com nós mesmos. Paulo, então, não perguntou se a carne, no versículos 26, era sacrificada no templo, porque a adoração pagã não poderia contaminar o que Deus havia purificado. Versículos 27 a 30. Aqui, irmãos, esses versículos apresentam um cenário em que um cristão esclarecido é convidado para jantar em uma casa particular. Se ninguém fizer caso da carne oferecida no templo, o cristão não deve insistir nessa questão, mas precisa aceitar, irmãos, as verdades enunciadas no versículo 26. Por outro lado, se um cristão imaturo na fé ou sem conhecimento estiver presente e chamar a atenção daquele que é amadurecido em relação à carne oferecida na adoração pagã, o cristão esclarecido deve deixar de comê-la em consideração ao mais fraco na fé. Amém? E finalizando o capítulo 10 e a leitura do dia de hoje, versículo 31. Fazer tudo, irmãos, para a glória de Deus, inclui incentivar os irmãos cristãos e propagar as boas novas acerca de Cristo. Paulo fez isso, irmãos, quando se recusou a escandalizar judeus, gregos ou a igreja de Deus, ainda que para isso sua liberdade tivesse de ser restrita. Como Cristo, irmãos, Paulo não procurou fazer as coisas como bem entendia para agradar a si mesmo. Pelo contrário, ele desejava ajudar aos outros. Esse, irmãos, deve ser o nosso desejo também e o nosso exemplo. E com isso, amados irmãos, nós finalizamos a leitura e exposição do livro de 1 Coríntios, capítulos 8, 9 e finalizando no capítulo 10. Amém? Que os irmãos tenham uma excelente leitura, uma excelente meditação nas Sagradas Escrituras. Fiquem com Deus, um forte abraço e até amanhã, onde daremos continuidade na leitura e exposição deste livro maravilhoso que é o livro de 1 Coríntios. Um livro com muitos aprendizados da parte de Deus. Um forte abraço
Fiquem com Deus.